Boa tarde a todos. Hoje vamos, em nosso programa do 11Cast, tratar de um tema de suma importância, que é o tema da gastronomia. E para isso temos aqui a presença do Hugo Calado, chefe de cozinha internacional, e que vai falar conosco sobre a gastronomia propriamente dita, com muita ênfase nisso, e também vamos falar de temas assim periféricos, né? Vamos falar um pouquinho de turismo na nossa cidade, porque a gastronomia culinária faz parte também da programação dos que aqui nos visitam, e o restaurante dele é muito visitado, tanto por turistas do interior do estado, como de outras localidades do Brasil, bem como de outros países. Então, para isso, vamos falar um pouquinho com ele aqui. E aí, tudo bom, Hugo? Tudo Boa bem? tarde, se apresente para nossos telespectadores. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Hugo Calado, sou chefe de cozinha, me formei chefe de cozinha na Austrália, cheguei da Austrália tem mais ou menos uns 8, 9 anos que eu cheguei da Austrália, 9 anos, e chegando aqui a gente acabei ficando com minha família novamente, vim rever todo mundo, me formei lá chefe de cozinha, estudei lá por 2 anos. Na verdade, quando eu cheguei lá, não fui com o intuito, né, de virar chefe de cozinha. Tudo aconteceu lá, quando eu olhei a lista de demanda, né, do país e vi a opção lá de chefe de cozinha, entre as outras. Aí eu pensei, né, a comida aqui é tão cara também, né, que lá na Austrália a comida era muito cara. E também é uma coisa que eu gosto, porque eu sempre via minha mãe cozinhar, né, minha mãe era portuguesa, então ela tem essa mania de culinária, ela adorava cozinhar. Eu pensava, poxa, se minha mãe tinha esse dom, talvez eu tenha alguma coisa lá no fundo que talvez eu não conheça, né? E vou dar esse tiro, né? Vou tentar. E aí comecei a fazer o curso de culinária, adorei. Foram 2 anos assim de curso completo. Não é um curso assim para aprender a cozinhar, né? Eles dão um curso geral, né? Como você montar o restaurante, como você precificar os seus produtos, como você treinar os garçons do seu restaurante. Então é um curso completo de culinária. Na época do curso, quando você está prestes a terminar, eles exigem uma carga horária, né? De algum local que você tenha que ir e comprovar que você trabalhou. E aí eu consegui um estágio no Hotel 5 Estrelas. E nesse estágio eu acabei me destacando, né? E fui convidado pelo hotel a trabalhar no hotel. E aí eu trabalhei nesse hotel por mais 2, 3 anos, até que eu acabei depois voltando aqui para o Brasil, né? Eu viajei com minha atual esposa, na época era namorada, e a gente na época decidiu voltar para o Brasil, que era aqui onde eram nossas raízes. A gente achou que 5 anos já eram suficientes, né, lá na Austrália. E a gente acabou voltando e pronto, voltei e me misturei com um primo nosso que tinha aqui antigo e conhecemos também seu Rui Mendes, que ele era o proprietário lá do Camafeu de Oxóssi. Ele entrou logo após Camafeu, né? Camafeu foi o primeiro proprietário, aí depois veio o seu Rui Mendes e depois eu cheguei com ele, com o seu Rui Mendes, ajudando ele, que ele estava um pouco atrapalhado na época com as contas, com tudo, e aí eu fui mostrando a ele, ajudando, e juntos a gente levantou novamente, né, o Camafeu de Oxóssi, e hoje em dia, graças a Deus, tem o nome que tem e está seguindo um caminho bem positivo. Ok. Falar um pouquinho de Camafeu de Oxóssi. Você adquiriu um restaurante muito afamado aqui em Salvador. Creio eu até que em outras localidades, porque o Camafeu de Oxóssi, eu que sou um pouco mais antigo que você, um pouquinho mais, né? Não muito, digamos assim, mas ele, falando sério, o restaurante muito conhecido até internacionalmente. O Camafeu de Oxóssi, ele foi adquirindo ao longo do tempo um nome exponencial, inclusive por conta dos seus frequentadores. Aqui em Salvador tinha muita gente
assim, de notória sapiência, intelectuais, escritores, artistas plásticos. Vou citar alguns: Jorge Amado, o próprio Dorival Caymmi, aquele argentino famoso que era Caribé, e outros tantos intelectuais aqui, isso lá dos idos 1960, 70. Então, a história é muito interessante, porque o fundador do Camafeu, que eu faço até questão de falar, eu particularmente acho essa palavra muito bonita. Assim, ela é muito força, expressiva, né? E forte. O Camafeu significa o seguinte: é uma pedra semi-preciosa, na qual ela pode ser entalhada, pode ser lapidada, e que costumeiramente se coloca a foto de uma pessoa ou se faz algum desenho e se usa como pingente, as mulheres que utilizam. Ele tem uma cor com 2 tonalidades diferenciadas que se sobrepõem uma à outra. Então, eu acho que a escolha do nome foi muito feliz por parte do primeiro fundador, de nome Apio Patrocínio Conceição. Isso. Esse é o nome, da Camafeu. pessoa. Essa pessoa aí que nasceu em 1915 e faleceu em 1994, teve uma vida muito dura, teve uma trajetória muito dura, né? Ele foi mestre de capoeira, ele foi presidente dos Filhos de Gandhi em determinado momento de sua vida, ele era músico, compositor, ou seja, se tornou uma personalidade icônica de Salvador. Filho de baianas de Acarajé, não conheceu o pai, teve a infância muito pobre, pelas ruas lá do Pelourinho. Em determinado momento ele passou a vender jornais, ele vendia também engraxate, cadastros, né? engraxate, isso tudo ele fez. Mais tarde ele estudou numa escola de ofício e ele conseguiu depois trabalhar numa fundição e trabalhou também no Cais do Porto como estivador. Isso. Então, essa foi a trajetória dele. E também, como é que ele chega até ao restaurante? Ele não chega diretamente, ele chega no Mercado Modelo. Isso. Porque primeiro ele teve uma barraca lá de artigos de candomblé, Barraca São Jorge, isso, que ele vendia também berimbau, né? Isso. Ele era babalorixá, artigos, né? Isso mesmo, ele era. E o que acontece é o seguinte, então essa é mais ou menos a história dele. Então, eu acho que foi uma história que durou, foi ao longo de várias décadas, foi muito bonita, né? E quando ele chega no Mercado Modelo é que ele angaria mais prestígio ainda. Então, tudo isso que eu estou falando é para dar parabéns a você por estar dando continuidade ao restaurante, que eu acho que o restaurante, eu quando vim aqui à Bahia a primeira vez, que há 50 anos, em 74, eu fui conhecer o Mercado Modelo e estava lá o restaurante. Eu me lembro muito bem disso. Então, quem ia para o Mercado Modelo, que o Mercado Modelo ainda é, mas hoje um pouco menos, né? Infelizmente as coisas vão mudando. O Mercado Modelo era um cartão de visita aqui de Salvador. E tinha o restaurante que também puxava bastante isso, essa visitação, né? Então, eu queria lhe dar os parabéns por você estar à frente do restaurante e que ele se perpetue por muito tempo aí, né? Então, você tem algum adendo sobre a história de Camafeu que você saiba assim que não tenha dito? Foi bem, né, como você falou, a história é bem essa mesmo, né? Na época, a história que eu escutei, que na época ele achou um camafeu, que era um broche, né, muito bonito, nas ruas do Pelourinho, e ele ficou assim, besta com esse camafeu, que ele saiu falando, mostrando a todo mundo: rapaz, olha o que eu achei, olha que camafeu bonito. E ele ficou tão maravilhado com aquilo que todo mundo assim no dia percebeu e comentaram, e aí falou: rapaz, chamaram ele de Camafeu. O apelido dele ficou Camafeu, porque ele ficou maravilhado com o Camafeu que ele tinha encontrado, e aí o apelido dele virou Camafeu. Achei legal também, foram algumas similaridades, né, que eu tenho assim, por exemplo, ele era mestre de capoeira, né, na época. Eu também sou mestre de capoeira. Eu faço capoeira desde 12 anos de idade. Eu sempre fiz, porque eu era muito
agitado. Aí meu pai falou, chegou na Ondina, né? Chegou para um mestre de capoeira que estava lá, era mestre Tony. Aí perguntou, vem cá, quantos dias são aqui a capoeira? Aí ele falou, rapaz, todos os dias? Quantas horas? 2 horas. 2 horas? Tá aqui meu filho, pode começar amanhã, tá autorizado a bater. Porque eu era realmente assim. E eu começou com uma brincadeira, né? Foi mais um ato disciplinar que meu pai queria, me botando na capoeira. E eu fui fazendo capoeira e aquilo dia após dia, até que um dia eu fui convidado a ir para Portugal, com 18 anos de idade, fazer teatro com capoeira. Vi uma pessoa de Portugal que estava montando uma peça, gostou muito de me ver jogando e fez uma entrevista com vários capoeiristas. E eu passei lá na Ondina, né? E aí eu passei 3 meses em Portugal fazendo teatro com capoeira. Aí quando eu voltei para o Brasil, a gente fez uma apresentação aqui no Vila Velha, Teatro Vila Velha, ali no Campo Grande. E aí terminou. Quando terminou, aí eu fui morar em Londres. Eu sempre quis aprender inglês e tal. Na época eu tinha 19 anos, 20 anos. Aí morei em Londres por 4, 5 anos com o Júlio, meu irmão. E aí lá eu dava aulas de capoeira. Então com 20 anos eu já estava dando aula de capoeira no exterior. E chegou um determinado momento que eu nem precisava mais trabalhar, que a capoeira já me dava dinheiro suficiente. Porque na época, como eu falei, né? Minha mãe é portuguesa e eu tenho passaporte europeu. Então eu tinha uma facilidade para ficar lá. Não precisava estar trabalhando. Não precisava estar só estudando. Eu poderia só trabalhar. Muitos estudantes têm um problema só pode trabalhar 20 horas por semana, né? Se eu for estudante. Como eu não era estudante, eu nem precisava trabalhar, que a capoeira já está me dando. Mas eu falei, não, vou trabalhar. Por quê? Porque eu preciso estar pagando os impostos, eu preciso estar contribuindo para poder ter acesso aos benefícios do governo. E aí eu trabalhava 24 horas só por semana, numa loja de roupas, né? A Gap, todo mundo conhece a loja de roupa. E aí o restante eu dava aula de capoeira. Até que depois de 3 anos nessa dando aula, fui fazer uma aula de jiu-jitsu com os amigos e acabei rompendo os ligamentos do joelho. Aí atrasou um pouco minha vida, eu tive que pagar pessoas para dar aula para mim. Aí eu falei, não, vou fazer uma cirurgia. Só que na época a cirurgia lá era para ser observado pelos alunos da universidade. Aí eu fiquei meio cabreiro, né? Falei, pô, tô na terra dos outros, fazer uma cirurgia que eu não conheço, um estudante de universidade. Eu falei, eu vou fazer essa cirurgia no Brasil. Eu conheço o médico, sei que um cara é um excelente profissional, na época era Lapão, o melhor profissional de joelho. E aí voltei, fiz a cirurgia, mas sempre com aquilo na cabeça, né? Eu não posso me acostumar a ficar no Brasil de novo, eu tenho que morar fora, Eu gostei muito de morar fora e não queria acabar me acostumando, queria ficar aqui 1 ano e meio por causa da cirurgia, recuperação. Eu falei, 1 ano e meio, 2 anos no Brasil. Eu vou fazer logo uma faculdade para me formar. Aí fico logo 4 anos e me formo, pelo menos saio daqui formado. Aí me formei em marketing, fiz marketing na época. Aí quando eu me formei, na época da faculdade eu conheci minha namorada, né, que hoje em dia é minha esposa. Aí eu falei a ela, ó, não dá pra gente ficar junto, porque eu tenho esse plano de ir embora. Ela falou, pô, eu também sempre quis ir embora, posso ir com você? Eu falei, pode. Ela, pra onde é que você vai? Eu falei, ó, a priori eu não quero voltar pra onde eu já fui, que eu gosto de conhecer lugares novos, então seria Canadá, mas deu uma olhada aí, ela aí viu a Austrália, a gente ficou entre Canadá e Austrália, e como ela é a mulher da relação, eu falei, olha, você decide. E ela achou melhor a Austrália porque o clima era bem parecido com o nosso, ela achou que a gente ia se dar bem e tal. Realmente foi muito bom, foi uma experiência muito boa, mas a distância realmente é muito grande, são 36, 37 horas de voo. Então, 5 anos que a gente teve lá, eu quis pagar pessoas para irem me visitar, porque ninguém vai lhe visitar, o lugar é muito longe. E as pessoas, poxa, Hugo, para eu ir e voltar já é 1 semana. Como é que eu vou pegar essa folga no meu trabalho de um mês? Você vai pelo Chile, né? Vai pelo Chile, pode ir pelo Chile ou pode ir pela... agora Emirados Árabes. Pode ir também. E aí você vai por um ou por outro. Tá, só para concluir a questão do camafeu, que eu queria dizer, a pedra, eu também achei interessante falar isso, porque essa pedra, ela foi muito valorizada na civilização grega, egípcia e romana. Então se usava muito o camafeu, porque se dava muita
muita importância, né, a pedra. E o camafeu é uma expressão, ela é latina, ela vem do camaeus, que é a etimologia da palavra, chama camaeus. Então, só para dar uma ilustrada aqui legal. Para dizer para você, volto a repetir, eu acho o nome muito sugestivo, eu particularmente. Não sei as pessoas, estou falando de mim. Então, como é que está o camafeu hoje? Quem é que frequenta o camafeu? Quem é seu público? Aquela coisa do passado que eu falei, que era uma coisa muito referencial. Ainda existe isso? Do ponto de vista de artistas, intelectuais frequentarem? Claro. Como é que está essa parte, além dos frequentadores habituais? Olha, a gente tem que manter o nome vivo, né? Além da Viva. Até porque Camafeu está lá há muitos anos, esse nome, como você sabe, muito forte. Antigamente, na Bahia, a gente não tinha essa multicultural, né? A gente não era multicultural, a gente não tinha essa diversidade de pessoas. Né? Antigamente, até a gente não tinha tantos prédios, então não existiam tantos restaurantes. As pessoas antigamente se encontravam nas praças, se encontravam nos mercados, que não eram tantos assim. Né? Então, na época, o mercado modelo, como era o local de muito turismo... Isso era mais para o turista. Era mais para o turista, mas na nossa época, os políticos adoravam ir para um lugar bem público, né? Para se dizer do povo. Notar. Isso. Então, como não tinha muita diversidade, as pessoas iam muitas vezes no Camafeu, porque era o top da época, né? Era um restaurante ali. Na verdade, o mercado modelo foi criado ali para fazer aquela parte do comércio ali, né? Para a Cidade Baixa, distribuição. Depois que eles foram ganhando mais, encorpando mais, ganhando mais força. Mas esse acho que era um dos motivos, porque a gente não tinha tantos restaurantes. Hoje em dia tem milhões de restaurantes novos, tem restaurantes para todo tipo de... Às vezes você vai num restaurante que você não consegue nem conversar. São 36 pratinhos que eles colocam na sua mesa, né? Degustação. Aí é uma experiência. Então são várias experiências diferentes. Aí o cara chega, bota um negócio na sua mesa, aí começa a falar sobre aquela comida, como ela vem, não sei o que. Aí quando você vai começar a comer, ele já traz outra. Então, hoje em dia você tem milhões de opções, né? Lugares para se ir, para se visitar, coisas novas vindas de São Paulo e tal. Mas a gente recebe muita gente ainda, né? Porque por causa do nome, a gente recebe... muitos artistas, só não pode ser assim. Para Ivete Sangalo outro dia foi lá, mas não dava para subir no restaurante. Até eu tava querendo, pelo amor de Deus, não suba, porque é tanta gente que traz. Mas a gente recebe também muita gente disfarçada, né? Eu já vi muitos artistas que chegam lá, claro, de bonezinho, que às vezes o pessoal me sinaliza: Hugo, aquele rapaz ali, ó, ele é artista, não sei o que, ele é jogador tal, e eu sempre olho e tento identificar e vou na mesa, que eu gosto de ir na mesa, né? Não é porque eu estou à frente, eu gosto de sentir o cliente. A gente está ali, a gente tem muito isso, a gente não foca só no cliente, a gente foca na experiência que o cliente vai ter lá. A gente quer que o cara tenha uma boa experiência, entendeu? Não é só... A gente não fica interessado, eu chego pro meu garçom e falo: qual é o prato aqui que você acha que o cara vai... Ele, esse aqui que é o mais caro, não sei o quê. Não, velho, você tem que oferecer esse, que você sabe que é uma muqueca, que é diferente, que a nossa muqueca é mais leve, o cara ter essa experiência. Não adianta você querer... Você tá vendo que essa muqueca dá para 2 pessoas, não adianta você vender 2 muquecas, que a pessoa vai se sentir enganada. Na hora ela vai ver, vai olhar, vai falar: poxa, é muita comida. E eu não quero passar isso para a pessoa. Então a gente ensina isso para os nossos funcionários. A gente está aqui para passar uma experiência gastronômica. Está aqui para passar satisfação para o cliente. É isso que a gente vende. A gente vende muito mais do que comida lá. Então é um lugar que é um ambiente transparente, certo? Lá a gente é bem transparente com o cliente. O que ele vê é o que ele come. E o que a gente fala é o que ele come. Então é muito importante isso. Que às vezes o pessoal vem de fora, aí o rapaz pode não entender muito bem de peixe, eu falar que é uma coisa e vender outra, né? Então lá a gente preza muito isso. A parte turística, como você disse, antigamente tinham mais turistas estrangeiros, né? Hoje em dia a gente não tem tanto turista estrangeiro. E tem os navios. Os navios, que geralmente a época dos navios é de dezembro, janeiro e fevereiro e o comecinho de março. Só que eu tenho notado que os navios estão trazendo cada vez menos turistas internacionais, que a maioria vem de Recife, vem de
a Rio de Janeiro, daqui do Brasil mesmo, né? O pessoal vem, é bom também, né? O importante é não parar os turistas na Bahia. E o seu restaurante, ele tem uma especialidade específica ou é multivariado? O que é que você oferece lá? Bom, como ele é bem tradicional, a gente tem que ter O sempre os carro-chefe pratos... é comida Isso, baiana. comida baiana, né? A moqueca. Agora, o baiano, quando vai lá, geralmente são as pessoas que estão recebendo um visitante em casa, ou as pessoas que trabalham ali perto. Então, como a maioria, 85%, eu posso arriscar aqui dizer, por cento dos nossos clientes são turistas. Então, a gente também toma um cuidado com isso. Qual é o cuidado que eu tomo? Eu coloco um pouco menos de dendê na moqueca. Eu não boto a mesma quantidade que se colocaria para um baiano. A nossa farofa a gente faz de manteiga, porque as pessoas não estão acostumadas. Às vezes o cara vem, pega um avião, chega lá, come uma moqueca e se ele não estiver acostumado com dendê, ele vai passar mal e vai ter uma experiência ruim e vai dizer que foi a comida do restaurante, quando não foi. Pode ter sido só um tempero que foi demais. Eu sempre ouvia muita reclamação de gente que, né, que eu morei fora, muita gente que vai falar que foi na Bahia, pô, comi a moqueca, pô, passei mal. Então, eu tomo muito cuidado com isso, com os feedbacks, a gente pega o feedback do pessoal e graças a Deus até o próprio baiano chega e fala, olha, realmente é um pouquinho mais leve, mas ó, tô me sentindo super bem aqui para eu trabalhar, não tô, tá no ponto, muito obrigado. Então, a gente nunca teve, assim, nenhuma reclamação assim de moqueca. O peixe que a gente usa para moqueca é diferenciado, é a pescada amarela. Eu costumo usar um peixe para cada coisa, porque a pescada amarela ela é um dos melhores peixes que a gente tem, mas ela não fica tão boa frita. Aí frita eu já uso a cavala, que é um bom peixe que fica frito. Então a gente usa para cada prato, a gente usa um determinado tipo de peixe. E algumas pessoas falam, ah, mas você fez o curso de chefe de cozinha na Austrália, não tem nada a ver com a Bahia. Tem tudo a ver, porque na Austrália eles levam muito a sério a questão gastronômica. Quando aqui no Brasil todo mundo tem um amigo que é corretor de imóveis, né? Todo mundo tem um parente que é corretor de imóveis. Lá na Austrália todo mundo tem um ou dois amigos que são chefes de cozinha. E eles levam muito a sério essa questão de chefe de cozinha, a questão do porcionamento, a qualidade da comida, como a comida é feita. Quando eu cheguei aqui em Salvador, na cozinha lá do restaurante, eles usavam a mesma tábua para cortar todos os alimentos. Eu falei, não, senhor, tá errado, cross-contaminação. Aqui, ó, hoje em dia, se você chegar lá no meu restaurante, no Camafeu de Oxóssi, você pode perguntar qualquer um da cozinha. Tábua amarela, ele vai falar frango. Tábua verde, hortaliças. Ah, tábua azul, frutos do mar. Até a tábua marrom, que na época que eu cheguei aqui, o pessoal aqui não conhecia aqui no Brasil, né? Tábua marrom, ele, tábua marrom não existe. Eu falei, existe sim. A tábua marrom é para carne já processada. Você não vai pegar uma carne processada e botar numa tábua que você cortou uma carne crua, nem vice-versa, que vai dar uma cross-contaminação. E outro detalhe também importante, que a gente pegou lá no Camafeu, foi uma mudança só na parte da moqueca também, que antigamente a gente usava o caldo de camarão, que toda receita de moqueca se diz caldo de camarão, mas a gente lá utiliza agora caldo de legumes. Por quê? Porque existem muitas pessoas vegetarianas, veganas, então a gente pensa também nesse pessoal. Então a gente já faz, a própria moqueca quando você pede camarão, já leva o sabor ali do camarão. Quando você pede uma moqueca de lagosta com peixe e camarão, já leva o sabor de tudo. Então a gente toma esse cuidado com o pessoal que é vegano, vegetariano, os que têm tolerância à lactose. Hoje em dia tudo mudou na alimentação no restaurante, né? Não é só servir comida e pronto. Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado. Então o seu cardápio é variado. É bem variado. Comida internacional também. Temos um risoto de camarão lá que é espetacular. Tem uma carne de fumeiro lá que, pô, o pessoal me chama. Aí quando eu sei que tá comendo carne de fumeiro, eu já sei que é até pra elogiar. Eu tenho certeza que não é reclamação. Todo mundo me chama. Rapaz, que carne é essa aqui? Onde foi que você comprou essa carne? Rapaz, essa carne é maravilhosa. Então, a gente tem muito produto bom. E a gente também, eu tenho esse carinho, eu vou na mesa, eu pergunto como é que estava a sua comida, como é que tá a moqueca, como é que tá a sua carne, a quantidade tá boa. Então a gente tem essa preocupação e o cliente sente. E eu acho que isso é um dos principais motivos do nosso sucesso. É o carinho que a gente tem pelo cliente e pela comida que a gente serve. E os ingredientes que você utiliza, são todos locais ou todos locais, os ingredientes, a compra grossa, né, que são os produtos frango,
Tudo é camarão, que é um camarão que eu compro mais numeração, tem que ser padrão. Tudo isso vem das empresas, né? Terceirizado. Mas a parte de hortifruti, tomate, eu gosto de ir lá no mercado e comprar. Eu mesmo vou pessoalmente, toda terça e sexta. Eu faço questão, eu vou lá no mercado, olho o tomate, olho a cebola, escolho, provo os ingredientes lá, a castanha quebrada, o amendoim torrado, converso com o fornecedor, porque às vezes você compra com as pessoas, aí o cara manda um produto, não manda o tomate que você não queria, ou às vezes o produto também, às vezes acontece do tomate explodir de preço. Hoje ele tá R$50 uma caixa, amanhã ele tá 120, 150. E aí às vezes você continua pagando 150 quando o preço já baixou, na feira já baixou, mas você continua pagando o valor mais caro, porque você não está acompanhando. Então, são diversos motivos positivos. Eu garanto a qualidade do meu cliente, que eu estou ali escolhendo o melhor produto, o que é melhor, que eu estou vendo que é melhor. Ah, essa caixa de tomate é 50, R$70, essa aqui é 85. Ah, mas pô, estou vendo que o tomate de 85 é muito melhor, eu compro mais caro. Por quê? Porque a qualidade é melhor. Uma coisa eu digo, na culinária e na vida. O cara que conta dinheiro, que faz qualquer coisa contando dinheiro e quanto ele vai ganhar e quanto ele pode ganhar, ele nunca tem dinheiro. Mas quando você faz as coisas pensando na qualidade, o que a pessoa pode pensar, a satisfação, o tamanho que você pode dar de satisfação para aquela pessoa, o dinheiro é consequência. As coisas vão acontecendo. Você olha, você já está num patamar muito mais elevado, as pessoas te procurando para dica, você pode vir aqui no meu restaurante para dar umas dicas, para treinar meu funcionário e tal. Então tudo acontece, quando você faz umas coisas com carinho, amor, tudo acontece positivo. Tá. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: como nós vivemos numa cidade cujo clima, salvo aí alguns meses de meados do ano, é um clima cujas temperaturas são muito elevadas, né? Quais são os cuidados que você tem para preservar os alimentos, para que você não tenha muita perda, desperdício? Eu sei que tem desperdício, todo mundo que é dono de restaurante, no final do dia, tem que descartar alguma coisa, né? É uma coisa assim, impossível de você, né, acertar 100%, não ter desperdício nenhum. Então, essa questão do desperdício, tanto do ponto de vista do problema do clima, como também outras consequências, outros motivos, como é que você resolve isso, ou pelo menos tenta minimizar? Bem, questão do clima, a gente não interfere tanto aqui pra gente, porque aqui chovendo ou com sol, o clima é sempre quente. Então a gente está sempre bem preparado para um clima tropical, por mais quente que ele seja. Por exemplo, a gente tem alguns problemas quando é muito quente, com alguns produtos, às vezes tem uma escassez de coentro. Esquentou muito, queimou a plantação de coentro, aí sobe de preço, aí tudo bem. Mas de manuseio, sem problema, lá no restaurante a gente colocou uma câmara fria bem grande. Então a gente tem uma câmara fria, temos vários também freezers, tem que saber administrar, né? Para tudo que entra, você colocar na frente, tudo que chega tem que ser colocado atrás. Tem que ter um acompanhamento, né, de todo o produto que chega. E acho que é basicamente isso. A parte de perda, eu costumo dizer, eu aprendi no curso que o lucro do restaurante, todo mundo pergunta, acho isso engraçado, todo mundo pergunta, e o lucro do restaurante? Eu falo, você sabe onde é que está todo o lucro do meu restaurante? Aí o cara, onde? Aí eu abro o cesto do lixo. Eu falo, o lucro está aqui dentro. Ele, no lixo? Eu falei, no lixo. É a forma que você manuseia os alimentos, é o resto de comida do cliente que acabou voltando. Por isso que eu digo para o pessoal, não bote nem tão muito, nem tão pouco. Tem que ter um equilíbrio. Eu fico em cima do pessoal com corte de tomate, por exemplo. Quando eu cheguei lá no restaurante, primeiro dia, todo mundo fala, esse aqui é o chefe novo, tudo bom, pessoal? Primeiro lugar que eu fui dentro do lixo. Comecei a catar o lixo, comecei a revirar o lixo. Aí a pessoa ficou olhando, poxa, esse cara é maluco? Aí depois eu, chamei, quem foi que cortou tomate? Fui eu, falei, vem cá. Tá vendo a forma que você cortou tomate? Olha o tanto de tomate que sobrou. Juntei todo o tomate que você cortou. Você acha que não dá pra fazer uma muqueca aqui, não? Ele filho, dá pra fazer umas 2 muquecas pra 2. Então agora você vai cortar o tomate assim, Aí mostro a ele. No final,
só sobra aquela partezinha que não tem realmente utilidade nenhuma. Aí ele, poxa, realmente a diferença é grande. Eu falei, tá vendo aí? Então, a partir de agora, por favor, só corte assim. E eu sempre vou lá. Todo mês eu escolho um dia, reviro o lixo, reviro tudo, e tô sempre acompanhando, né? A partir de etiqueta e tudo. Se você não fizer esse trabalho diário, as pessoas acabam, né, caindo no costume, naquela coisa costumeira, e as coisas vão andando para trás. É só manter o padrão e tá sempre checando que tudo vai dando certo. Você nunca cogitou ter uma produção própria de determinados ingredientes, sobretudo hortaliços, para evitar essas oscilações grandes em termos de preço? Tal. Ou nunca lhe passou pela cabeça isso? Você tem alguma coisa própria de produção, claro que outra localidade, lógico. Na verdade, eu pensei nisso. Ou você acha que não vale a pena? Eu pensei nisso na época que teve a pandemia, né? Houveram as explosões de preços e teve a pandemia, aquilo assustou muito todo mundo. Aí eu falei para meu irmão, velho, a gente já está com restaurante, a gente já está escolhendo os produtos, mas, pô, às vezes tudo sobe de preço. Essa questão que a gente acabou de conversar. E a gente teve a ideia de comprar um sítio. A 50 minutos daqui a gente achou um sítio e a gente está devagarinho. Eu pensei, não dá para botar tudo, né? Sim, sim. Conversando, no princípio era isso, plantar tudo, mas não dá para plantar tudo. Quando a gente mete a mão, que a gente vê a realidade, a gente vê as dificuldades, aí eu acabei entendendo que eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer só aipim, porque aipim dá. A gente viu que dá nessa terra. A gente começou com tomate, com cebola, mas muita praga. As cebolas, quando estavam dando, as formigas comiam tudo. E então o tomate, pior ainda, nem nascia, já vinha chuva. Então o aipim foi o que a gente viu que estava dando certo. Aí falou, então vamos plantar aipim? Vamos. Aí a gente tirou 3 hectares, plantamos 3 hectares de aipim. Ah, Hugo, mas só aipim? Falei, aipim. A gente tem um purê de aipim, que ele é orgânico, né? A gente trabalha com aipim frito e a gente vende aipim também agora para alguns mercadinhos, porque a gente tem uma quantidade muito mais do que a gente precisa. E trabalhando com algumas hortaliças, como coentro, todo o cheiro verde, a parte cheiro verde, mas como eu lhe falei, aquela parte da questão quando é muito quente, queima a nossa plantação. E eu só tenho uma pessoa trabalhando para 3 hectares. Estou tentando arranjar uma segunda, terceira pessoa, mas hoje em dia está difícil, ninguém está querendo trabalhar, mas a gente vai achar e a gente vai conseguir aumentar lá. A gente plantou também bastante árvores frutíferas, né? Plantei lá muito limão Tahiti, laranja, tangerina pocã, plantei 50 pés de coco. Foi bom você ter falado isso, que eu me lembrei aqui agora, claro que você conhece. Tem um restaurante aqui em Salvador que fica ali, acho que é no Cabula, se eu não me engano. Não precisa dizer o nome, não. Que é muito famoso, que você, quando sai do restaurante, você leva uma cestinha de fruta. O cara ali dá. Você sabe qual é, não sabe? Acho que eu estou falando? Sei qual é. Pois é. Eu achei interessante que você falou isso. O cara descobriu uma forma, né, de agradar o cliente na hora de ir embora, né, dar um regalozinho para ele, um presentinho. O cara sai, pagou o almoço também, e tal, e sai. Enfim, o cara teve essa ideia, né? Eu achei interessante e tal. Agora, ele vai ter que sempre ter algo para oferecer, né? Aí é que tá o negócio, ela acostuma mal as pessoas. Agora, a questão, eu queria falar também sobre colaboradores, né? Porque houve um tempo aqui na nossa cidade que a mão de obra, prestador de serviço, principalmente assim, restaurantes, garçons, era um comércio de modo geral. Era uma mão de obra muito deficitária, você sabe disso. Melhorou muito já, bastante. Mas é o tipo da coisa que você falou, o exemplo que você deu anteriormente lá do seu colaborador, que ele, esse aí pelo menos não se preocupou muito em aproveitar quase que totalmente o produto e tal, e gerando, evidentemente, desperdício e tal. Então, como é a sua mão de obra? Sua mão de obra já está lá há algum tempo, você recicla, conversa, porque eu acho que a mão de obra, você ter o cara ali do seu lado mesmo, é um trabalho contínuo, viu? Que não vai acabar nunca, porque você sempre tem que estar retroalimentando a motivação do seu colaborador.
entende? mesmo. Aliado com uma série de outras coisas, né? Que eu acho que é de suma importância. Mão de obra, hoje em dia, você tocou num ponto que é o principal problema para todo mundo, para qualquer segmento. Eu converso com as pessoas e todo mundo fala, rapaz, até o aipim que eu vendo, eu chego nos mercados, falo, rapaz, estou precisando de uma pessoa para trabalhar. Ele, rapaz, eu estou doido para procurar um para aqui também, não estou conseguindo. E todo mundo reclama que mão de obra é o principal problema de Salvador, né, no momento. Então, os nossos funcionários, geralmente são funcionários antigos, tá? Eles já estão lá há bastante tempo. Qual é o principal, qual é a principal vantagem, qual a principal função de um funcionário? O que é que o funcionário tem de melhor para ser o melhor, né? Para a gente é a confiança. Hoje em dia você confiar em alguém é algo muito difícil. E se a gente tiver confiança na pessoa, a pessoa for uma pessoa honesta, honestidade, aí o restante pode deixar com a gente, que o restante é treinamento. Eu costumo dizer para os funcionários, eu não demito ninguém. Eu não demito ninguém, a não ser que você queira, se você quiser ir embora, converse comigo, fale que quer ir embora, a gente ajeita, você vai embora da melhor forma possível, que seja melhor para você e para a gente, mas eu não demito. Por quê? Porque eu acredito que todo mundo é capaz. Todo mundo, às vezes o cara pode vir com vício, a pessoa pode vir com vícios, mas lá a gente treina ele. Nossa equipe é antiga, nossos funcionários lá têm 10 anos, 12 anos, 8 anos. Então nossos funcionários são bem antigos, gostam da empresa, porque lá a gente valoriza bem também o funcionário. A gente tem uma proximidade muito boa. Todo ano a gente faz as festas, tem as bonificações e eles compram a ideia da gente. Porque não adianta também eu ter para mim o ideal de um restaurante, né? Isso que eu estou falando para você aqui agora, de que a gente vende experiência e tudo mais, e eu não passar para o meu funcionário. Então a gente passa tudo isso para eles, a gente tem é bem transparente a nossa relação, e eu estou no dia a dia lá com eles, enfrentando, é legal, eles se sentem motivados, porque eles me veem no salão, ali atendendo o cliente, se precisa de ajuda, eu ajudo eles. Aí quando eu vejo que na cozinha tá pegando, eu falo, ó, licença, e vou pra cozinha, e aí fico lá na cozinha ajudando o pessoal da cozinha, que é onde eu gosto mais também, mas também gosto de chegar pro cliente, e aí, como é que tá a sua comida, como é que tá, conversar com pessoas de fora, eu gosto dos dois lados, então, pra mim eu tô feliz, chegando no trabalho do começo ao fim, qualquer setor, às vezes o pessoal me vê limpando o chão, aí um garçom outro dia chegou pra mim e fez, rapaz, não faço não, você tá limpando o chão, deixa isso que a gente faz, eu falei, irmão, eu fiz isso a vida inteira para os outros. Por que eu não vou fazer para mim? Exatamente. Né? Você está dando o exemplo. É isso aí. Agora, falar sobre turismo, a indústria do turismo. A indústria do turismo, ela tem uma importância muito grande no estado da Bahia, e principalmente Salvador, né, que é o maior polo turístico do estado. E a atividade turística envolve diversos atores. Envolve o turista propriamente, que decide viajar, no caso aqui, seja lá entretenimento, seja lá negócio, e vem para cá. Envolve também a companhia aérea que o trouxe, envolve o transfer, envolve o hotel, envolve gastos com o comércio, comprando lembranças. Ele anda pela cidade, utiliza transporte, ou táxi, ou Uber, ou ônibus, ou metrô, e ele também faz refeições em restaurantes, que tudo isso faz parte desse conglomerado turístico que eu quero falar. Tá? E os recursos que são dispendidos nesses vários segmentos são recursos que fazem com que a atividade turística rode e seja expressiva. Em que pese Salvador ser uma cidade que ela tem a visitação sazonal por parte do turista de entretenimento e tem uma visitação continuada por parte do turista que vem a negócios. Então é o ano todo, tal. Enfim, essa contabilidade, eu não sei como é que ela está agora, eu não sei quantas mil pessoas vêm a Salvador por mês e por ano, como é que é esse número? Mas aí eu lhe pergunto o seguinte, para a sua atividade, que é uma ponta desse ciclo, a sua atividade é o restaurante,
Qual a importância desse fluxo turístico para o seu negócio? Olha, o fluxo turístico para a gente é o principal, né? São 85% do nosso público são os turistas. E eu digo isso porque o Mercado Modelo, ele é cartão postal de Salvador, ele está do lado do Forte São Marcelo, Do elevador Lacerda, e agora tem ali o Museu da Música. Sim. Tem mais umas 3, 4 coisas novas. Atrações, né? Atrações. E tem também agora, lançaram ali aquele monumento também bem na frente de onde saem os barcos, né? Na frente também do nosso restaurante ali, tem aquele monumento em homenagem à capoeira. Então, muita gente está vindo para cá, porque tem muita coisa para se fazer em um determinado espaço. Na área do comércio, eu pergunto também ao turista, né? E aí, já fizeram o que hoje? Ele, a gente já veio aqui, agora a gente vai no Museu da Música, vai no Arquivo Público, vai aqui agora do lado, depois a gente vai subir para o Pelourinho, a gente dá as dicas também. E a gente trabalha com os parceiros, né? Algumas agências de turismo, que já conhecem nosso trabalho, né? Eu não gosto, meu negócio não é quantidade, é qualidade. Então, tem aqueles guias que vêm, que estão mais focados na comissão, né? E tem os guias que vêm que estão focados no trabalho, né? Tem gente que só pensa como aquilo que eu lhe falei, né? Questão do dinheiro, né? Tem gente que só pensa no dinheiro e acaba às vezes não dando o melhor para o seu cliente, para o turista, porque lá a gente trabalha com o turista como eu trabalho com os guias. Os guias geralmente levam lá os clientes, eles sentam, aí a gente anota a mesa, eles ganham uma comissão, né? Geralmente só da parte da comida do pessoal, e a gente dá o alimento para o guia, claro, né? E para o motorista também. A gente cede sem problema nenhum, porque ele está sendo nosso parceiro, e a gente trabalha dessa forma. E agora está surgindo o quê? A oportunidade de a gente juntar com esses guias, é o que a gente está conversando fazer. Estou juntando as informações dos guias, estou juntando algumas informações de lazer, de tudo que se tem para fazer em Salvador, um mergulho, um passeio completo, ou para a Praia do Forte, ou para qualquer lugar, ou um passeio só de táxi, ou se o cara quiser fazer um passeio de barco. Eu estou pegando vários parceiros, a gente está pegando e estou querendo criar um aplicativo que o cara entre ali já diga tudo. Só vou ficar um dia na Bahia, o que fazer? No centro, que eu posso fazer tudo. Para que ele não perca tempo. Porque às vezes eu vejo o turista chegar lá... E não sabe o que vai fazer. Você já foi na Igreja do Bonfim? Fui ontem. Aí eu falei, não, você tem que vir aqui no Mercado Modelo. Aí do Mercado Modelo você já vai na Igreja do Bonfim. Da Igreja do Bonfim você já pode tomar um sorvete ali na sorveteria da Ribeira. Vai na Pedra Furada. Tudo no mesmo dia. A gente gosta de estar ajudando o cliente ali, né? O turista a fazer também o percurso dele. Então a gente já está querendo bolar também algo assim para que o turista chegue e não precisa, quer dizer, vai precisar do guia, né? A gente sempre diz que um guia é importante. Porque no papel não é a mesma coisa de um guia. O guia está ali explicando quando o prédio foi construído, até para segurança, ele saber por onde caminhar, né, em Salvador. Então, não estou tirando o mérito do guia. Mas aquele pessoal que às vezes já sabe mais ou menos, né, para ter uma ideia, ajuda também, é importante ajudar. E quais são as tendências gastronômicas que você enxerga aí? Nosso tempo presente aí. Porque a gastronomia também é algo dinâmico, né? Não é uma coisa assim, estanque. Parece que agora está tendo uma valorização muito grande sobre a gastronomia peruana, né? Fazendo um certo sucesso aí no exterior, enfim. Você vê alguma outra tendência? Porque eu estou te perguntando isso porque é o seguinte, antigamente você tinha o quê? Você tinha a gastronomia italiana, constituída de massas predominantemente. Depois veio a chinesa, né? Com aquela coisa assim, bastante ampla, gordurosa e tal. A japonesa, agora peruana. Como é que você vê isso? Você que morou lá do outro lado do mundo, lá se come bem? E Europa também se come bem? Parece que, pelo menos a minha opinião, eu acho que a comida do Brasil é uma das melhores do mundo.
né? Junto com a italiana, a portuguesa, a espanhola temos e uma outra a mais aí, e fica por isso mesmo, né? Porque não se come tão bem assim, né? Ou eu estou errado? O que é que você acha? Não, você tá certíssimo. Acho que lá na Austrália, por exemplo, o coentro lá, você cheira o coentro, não tem cheiro. Vai falar, pô, o cheiro não tem cheiro, então você chega aqui e cheira o nosso coentro, tem aquele cheiro forte de coentro, então a comida tem sabor, né? E eles não têm, assim, uma comida típica. Por exemplo, aqui a gente tem feijoada no Brasil, tem a muqueca, que apesar de ser, né, é uma influência africana, né? Muqueca veio da África, né? Muqueca, o acarajé. O acarajé, achei engraçado o acarajé, que o acarajé, eu costumo dizer que eu fui aprender o que é acarajé em Londres. Quer dizer, eu sou daqui da terra, da Bahia, e fui aprender o nome acarajé em Londres. Eu fui fazer uma apresentação para umas crianças, né, de capoeira numa escola, e chamei um rapaz que ele falava Iorubá. Aí ele falou para mim, você sabe que o nome não é acarajé? Eu falei, não é acarajé? Não, o nome é acará. Eu falei, é acará? Ele é. Jé significa comer em Iorubá. Aí as pessoas chegavam aqui e o português perguntava, o que é que você está comendo? O que é que você está comendo? Aí o africano não entendia a pergunta, ele falava acarajé, 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 quer dizer, comer acará. E aí ficou acarajé. Então, aí depois eu fui pesquisar, algumas pessoas falaram, não, acará é quando o acarajé é de santo, não sei o quê. É de preceito. Isso, mas aí eu fui pesquisar e não, parece que o acará mesmo é o bola de fogo, né? O nosso acarajé. Então é legal também as pessoas saberem disso. Mas voltando para a sua questão da parte culinária, muita coisa mudando realmente. Mas a gente não pode perder nossas raízes, né? Nossa tradição. Né? Eu costumo dizer que o legal da cozinha, do restaurante, é você poder criar. Então, a gente tem que estar em movimento. A gente não pode... Claro que o meu cardápio sempre tem que ter muqueca, mas de vez em quando a gente muda um prato ou outro. Eu tenho uma sobremesa lá, a Julieta do Mercado. É a sobremesa mais vendida do restaurante. As pessoas vão lá porque gostam da simplicidade e originalidade, que é um doce que a gente faz na hora, né? De goiaba, a gente corta a goiaba, aí a casca e a parte de dentro a gente faz um doce, e a parte de fora a compota, a gente faz uma compota de goiaba e o doce de goiaba. Na hora a gente bota 2 compotas, o doce no meio, o sorvete de creme e o cavaco. Cavaco é uma massa de pastel crocante com açúcar e canela. E um desenhozinho do garfo, né? No prato, uma coisa elegante. Todo mundo me chama também, às vezes, só para elogiar. Nunca tive uma reclamação. Todo mundo fala, meu Deus, que comida. É um doce que eu achei que era muito doce, mas não, é um doce que é bem tranquilo, é bem... Então, quer dizer, a gente tem que estar sempre... Né? E quem criou, na verdade, não fui eu. Tenho que dar nome, né? A gente chamou um amigo nosso, chefe de cozinha, Murilo. Então, Murilo Brocchini, ele é um cara, assim, espetacular, muito gente boa, é um gêniozinho também da gastronomia. E ele levou essa sobremesa para lá, como algumas outras, e essa foi a escolhida. Então a gente tem essa preocupação também, está chamando pessoas novas, outros chefes de cozinha para estar analisando nosso cardápio, para ter alguma sugestão e tal. A gente sempre tem alguns convidados lá para estar dando uma dica nova no nosso cardápio. E você participa de, se é que existe, eu não sei, fiquei curioso agora. Existe algum evento competitivo de restaurantes? existe, né? Existe, panela de barro. Não é isso não. Por exemplo, esse selo que é dado aí por esses... Não é isso não. Internacionais aí, melhor restaurante do Brasil e tal. Como é que é o nome que se dá para isso? Essas pessoas que analisam a gastronomia e visitam restaurantes e tal. Você já chegou a participar disso? Recebeu pessoas para analisar a sua culinária, sua comida? Você entendeu o que eu falei, né? Eu entendi. Não, você não participou. Nunca participamos assim de evento desse tipo. Uma vez a gente foi participar, mas aí era uma votação. Tipo tem um restaurante aqui, agora que eu lembrei, tem um restaurante aqui em Salvador, no Rio Vermelho, parece que é uma senhora proprietária, uma mulher de meia idade, que foi considerado o restaurante dela um dos melhores do Brasil, talvez até o melhor, não sei se você ouviu falar isso. Eu soube disso recentemente. Então, como é que ela chegou lá? Como é que alguém avaliou o estabelecimento dela? Depende muito da fonte. Porque uma vez nós fomos participar de um desses
eventos. O rapaz foi lá, vai ter aqui o concurso da melhor prata e tal, fiz tudo bem. Mas aí quando eu fui ver, você liga e pode voltar quantas vezes você quiser. Aí quer dizer, que tem mais amigo ganha. Eu chegava lá, eu mesmo fiquei na terceira, eu fiz, peraí, não, aqui não tem lógica isso. Eu vou agora mandar meus funcionários, vou perder meu tempo para ficar mandando meus amigos voltarem 10 vezes, 15 vezes, quantas vezes mais possível. Então, eu não concordo muito assim com da forma que eles são avaliados, né? Mas, se for algo sério e tal, a gente pode pensar Teria que ser sério, né? Esse aí que eu conheço mais sério é o Michelin, né? As estrelas Michelin, mas são os grandes Michelin, restaurantes. São restaurantes geralmente que, né, lá no restaurante Camafé a gente só abre para almoço. São restaurantes assim que abrem para jantar, são restaurantes bem finos de etiqueta, que usam diversos tipos de talheres, né? O rapaz vai lá no restaurante, ele joga um garfo no chão, ele anota em quanto tempo algum funcionário viu aquele garfo no chão e pegou. Entendeu? Então tudo isso é avaliado no restaurante realmente, né? Lá no restaurante eu estou andando, às vezes eu vejo um papel no chão, eu me abaixo e pego. E falo pro pessoal, pô, às vezes estou vendo uma faca ali, vi que passou 2, 3 pessoas, eu chamo e falo, mas rapaz, mas não fui eu não. Não interessa que não foi você não. Você ninguém tá vendo ali, nisso. Você só quer, você viu, você A resolve. pessoa já fica logo na defensiva. Vem por aí. Agora, vou te fazer uma pergunta difícil. Por que o brasileiro adora comer arroz e feijão quase que diariamente? É porque é um prato bem... Na verdade, o arroz e Você não feijão... acha que é um pouco paradoxal, já que a nossa comida é tão diversificada, tão farta, tão saborosa, e, no entanto, o prato é arroz e feijão. É o principal, que né? o povo adora, né? É porque o feijão ele tem muitos nutrientes, né? E o feijão foi criado na época, foram trazidos também pelos escravos, ninguém comia feijoada. Só os escravos, só quem era pobre. E só que os escravos comiam para dar força. Os caras trabalhavam como que, né? Era 24 horas de trabalho ali, quando precisasse tinha que estar posto. E o feijão sustentava muito, né? Aquela mistura toda, aquele caldo, aquela força que dá. Tanto que depois de um tempo foi se colocando, né, nos pratos mais das cozinhas mais nobres, mas criou esse conceito, né? Feijão, saco vazio não aguenta em pé, você tem que comer mais feijão. Né, a questão da força. Então as pessoas acreditam muito nisso. E, geralmente quando você acredita muito numa coisa, mesmo que não seja para aquele propósito, às vezes acontece, porque você acredita muito naquilo. Então todo mundo tem essa... Eu mesmo faço academia também, né? E às vezes eu me policio na minha alimentação. Só que, comer peixe e legumes, às vezes eu tô morrendo de fome, falando, não, hoje eu vou comer um feijão mesmo com arroz, porque na minha cabeça aquilo realmente vai me dar mais força e vai me deixar alimentado. Eu sei que eu vou estar nutrido. Então a gente tem essa coisa já na nossa cabeça, que o feijão é o que sustenta. E também, em termos de valor, é o que também 1 quilo de feijão, quando você vai cozinhar, vira 2 quilos, né? 2,5 quilos. Então agrega muito valor, rende bastante. Botar mais água no feijão, né? Já ouviu falar isso? Como se fala, pô. E rende mesmo. E rende mesmo. Bom, temos aqui uma dica, queria que você desse. Como iniciar em um restaurante? O que é que você poderia falar sobre isso, para quem tem essa pretensão em mente? Olha, eu costumo dizer, muita gente às vezes chega para mim e fala, quero montar um restaurante, vou botar ali em tal lugar, tá vendendo um restaurante massa. Eu falo, massa, você trabalha quanto tempo com restaurante? Eu sou dentista. Eu falo, você quer montar um restaurante? Cara, não é só colocar lá, eu conheço um cara que trabalha bem na cozinha. Eu falo, rapaz, você tem que montar um restaurante, você tem que entender alguma coisa de cozinha. Não adianta. Se você quer montar um restaurante, você tem que entender o básico, pelo menos de cozinha, como qualquer negócio. Se você não entende do negócio, quem entende vai acabar te passando para trás. Como é que você vai saber que seu restaurante tá indo bem, se você não sabe que o cara tá cortando tomate daquela forma, se você não sabe que o cara tá cortando a batata com 4 facadas só. Uma vez minha mãe foi fazer uma filantropia, né? E aí ela ia cozinhar, e aí fala, não, tem tal pessoa que trabalha no hotel, ela vai te ajudar. Quando ela começou a cortar as batatas, minha mãe falou, pode ir embora, deixa que eu mesmo corto, porque vai acabar a batata. Virava uma batatinha frita, uma batata enorme.
né? Que as pessoas às vezes não dão. Então você tem que estar acompanhando, você tem que estar ali olhando, vendo onde é que seu dinheiro está indo, vendo o que a pessoa está fazendo, se está certo ou não. Aí, mesmo que você vá aprendendo, mas eu não tenho um restaurante, não sou chefe de cozinha. Trabalhe, vá lá, comece de lavar o prato. Por que lavar o prato? Porque você vai aprender sobre o produto químico. O que é que você pode, o que é que você não pode passar, o que é que pode te machucar, o que é que pode, né? Você tem que ver a segurança em primeiro lugar dos seus funcionários. Você tem que entender de tudo, de lavar o prato a precificar o seu produto. Você tem que entender de tudo um pouco. Se você achar que restaurante é só botar um chefe na cozinha, comprar o que ele mandar, você vai ficar refém dos outros e uma hora você vai acabar tentando passar o negócio, porque você precisa estar lá, você precisa viver, pelo menos no começo, né? Tem que se dedicar intensamente. A vigilância sanitária ajuda ou atrapalha? Olha, muita gente, quando fala vigilância sanitária, se treme todo. Se treme todo. Quando cheguei lá, a primeira vez do pessoal da vigilância sanitária, eu acho o seguinte, eu acho que muita gente reclama, mas eles são essenciais, certo? Por quê? Porque a gente vê muita coisa por aí, muita coisa, né? Eu sou careca, mas muita coisa de levantar os cabelos. Então eles são essenciais para manter a qualidade. Eu acho muito legal, porque eu chego lá mesmo, o pessoal da vigilância chegou lá, eu faço questão de ir com eles, ponto a ponto. E eles falam, Hugo, isso aqui, tem que, nessa parte de bebidas, tá muito pequeno, você tem que botar um estradozinho um pouco maior, tem que ficar 10 centímetros do chão, para não ter contato. Então, eu junto com eles como se eles fossem parte da minha equipe. Eu não olho eles como uma coisa ruim. Eu olho com eles como uma coisa boa. Né? Até para o meu funcionário também tá esperto. Quando eles chegam lá, eu acho bom. Eu falei, aí, cadê? Tá tudo com etiqueta? Cadê as etiquetas? Direto eu entro lá. Toda terça-feira que chega o produto, terça-feira. Aí antes do produto chegar, eu já entro lá na câmara fria, eu abro as freezers, abro tudo e começo a olhar. Cadê a etiqueta disso aqui? Cadê a etiqueta daquilo ali? Então, a gente tem que estar sempre etiquetando. Tudo lá é porcionado. Isso aí é outra coisa muito importante que eu trouxe também de lá, que quando eu cheguei, tudo era no olhômetro. Eu falei, como é que você faz essa muqueca de camarão? Esse potinho aqui cabe exatamente o tanto de uma muqueca de camarão. Eu falei, não, senhor. Tem que ser tudo na balança, tudo porcionado. É o padrão. Para a pessoa não chegar. Eu sei que a pessoa vai chegar lá, se ela chegar e falar, não, eu vim aqui ontem comer uma muqueca individual que tinha muito mais camarão. Eu sei que ela está mentindo. Porque é tudo porcionado. Né? Então, nada melhor do que você saber o que você está vendendo. Então, ao depender da reclamação, eu já sei como agir com cada cliente. Claro, nem sempre o cliente tem a razão. Né? Quando o cliente tem razão... Não, essa expressão é furada, né? Furada. Não existe. E o pior que pegou, né? Virou uma verdade. O cliente tem razão. Como o cliente tem razão? Você não tem expertise daquilo. Não é verdade? É um comentário assim, uma máxima errada, eu acho. Completamente. Você falou do negócio do peso, eu me lembrei. Quem trabalha em construção, por exemplo, né, que você tem que usar trena para medir, né? No olhômetro, ninguém mensura, né? Mas tem tanta gente que, eu já estou acostumado. Daqui para lá tem 2,5 metros. O cara não mede, mas não usa trena. Trena é um instrumento de trabalho, né? Claro. E, no entanto, as pessoas têm tanta convicção de que já sabem tudo, que não tomam essas precauções que você acabou de falar. E, às vezes, pode acontecer alguma coisa que não está muito de acordo. Agora, com relação à vigilância sanitária, eu quero fazer um comentário. Não é você que vai fazer. A vigilância sanitária, ela não fiscaliza quem vende comida na rua, no fundo do carro. Você sabia disso? Ela não vai lá. E é ali que mora o perigo. Qual é a procedência dessa comida? Não quero aqui criar nenhum tipo de confronto com as pessoas que precisam de uma renda para sobreviver. É o vendedor informal, né, que você está falando. Exatamente, Mas de onde vem essa comida? Você sabe como é que ela foi preparada? Os ingredientes utilizados estavam dentro da validade? Então, aí a vigilância vai, mas como é que... Aí é problema da vigilância sanitária. Ela que tem que criar parâmetros, entende? Para poder realizar o seu trabalho com esse tipo de público.
que é o público móvel, transitório, não é verdade? Que fica na rua, hoje fica num lugar, amanhã fica em outro e tal, abre o fundo do carro, fica vendendo um almoço lá por R$ 15, por R$ 20. Quer dizer, qual a margem de lucro que uma pessoa dessa tem por uma refeição que ela vende por 15 e que as pessoas fazem fila para comprar? Então, quer dizer, tudo bem, a vigilância tem esse papel que você acabou de falar, mas ela também tem que ver esse lado. Quem é que fiscaliza esse povo aí? Ninguém? Não é verdade? Então, eu acho que... Aí vai muito da confiança também, né? Porque assim, o baiano, muitos baianos, não vou generalizar, mas muitos baianos gostam de preço, certo? E aí o pessoal chega, tá na correria na rua, ele quer comer aquele salgado que é barato, ele quer comer aquela coisinha ali que é mais barata, mas ele come na confiança, porque ele realmente não sabe de forma alguma a procedência, né? O cara pode fazer em casa, pode ser ele, pode ser a mulher dele, ele podia estar doente, ele podia estar usando máscara ou não, quem garante que ele vai usar máscara em casa, né? Então vai muito da confiança. A gente aqui na Bahia tem as baianas de acarajé, né? Então a gente tem esse costume de comer coisas na rua, que não é normal. Pra gente é normal chegar ali e comer um acarajé na rua, mas às vezes o paulista vem aqui, chegou pra mim outro dia uma senhora e fez, aqui tem acarajé? Eu falei, tem sim, um dos melhores da Bahia. Ela falou, então eu vou comer aqui, porque eu vi uma senhora vendendo na rua não, passa ônibus, daquele vento, poeira, tudo, Deus me livre de comprar comida na rua. Então já são pessoas que têm né, outros costumes. Então aqui na Bahia é muito comum você comprar coisas na rua. Você que morou em Londres, lá também se come na rua. Estados Unidos, principalmente lá por Nova York, essas grandes cidades, né? O povo come na rua também. Agora, no caso da Baiana de Acarajé, pelo menos você vê ela fazer na hora. Agora, essa comida de fundo de carro, ela já está pronta ali, embalada, tudo. Essas comidas aí tem que tomar cuidado. Às vezes o rapaz não sabe nem fazer preço. Entendeu? Agora, você falou uma questão do preço. Não tá. Eu acho que aqui o povo se preocupa mais em preço do que com qualidade, né? É o mais barato e não o melhor. O melhor preço. É sim o menor preço. Existe uma distinção muito grande entre menor preço e melhor preço. Aí cada um que descubra da sua maneira, né? Então, por que você não abre de noite? É porque o mercado fecha? O mercado fecha às 18 horas e ali é uma região muito comercial. Ali quando deu 6 horas, você vê uma movimentação grande, todo mundo saindo da sua empresa. Quando dá 6h30, tá tudo vazio, tá tudo deserto. E ali tem muito morador ali de rua que fica ali, né, ocupando ali o local. A gente tentou abrir algumas vezes à noite, sexta e sábado, para fazer um happy hour, mas aí deu um probleminha porque a abordagem do pessoal na rua, até um amigo nosso que é da polícia, ele estava armado e ele parou o carro com a esposa e os 2 guardadores quase brigavam para ver quem ia pegar os 10, 20 reais dele, que ia cobrar 10, 20 reais, preço de estacionamento mais caro que estacionamento. E aí ele, policial, ainda falou para os caras saírem mostrando arma e o pessoal ainda mesmo assim ficou insistindo. Aí ele falou, ele veio reclamar comigo. Eu falei, você tá reclamando comigo, você tá armado, você é policial. Imagine essas mulheres e o pessoal que não tem a mínima condição de enfrentar isso. Chega aí, quando olha, vai embora. Várias pessoas falam, poxa, eu cheguei, mas eu fiquei meio com medo e fui embora. Então a gente tem ainda que tomar um pouco. Agora tá melhorando um pouco, né? Estão tomando, tem mais. A polícia militar tá mais lá no mercado, principalmente durante o dia, tá bastante, diminuiu muito. Antigamente tinha mais assalto, mas agora quase zero, a gente não vê nada lá de cima. Imagine se ali fosse o Puerto Madeiro. Você conhece? O que? O Porto de Buenos Aires? Não. E o de Portugal, de Lisboa, também não conhece? O Porto conheço. Então, tem até um aqui no Brasil, São Luís do Maranhão, eu conheço lá. Porque eles reformam, porque é o seguinte, ali naquela região do comércio já houve vários movimentos de requalificação do comércio, remodelação, o nome que você queira chamar. Vários, principalmente por algumas pessoas da imprensa, alguns jornalistas que fizeram um certo alarde e tal. Só que para você
recuperar aquela região. Agora até que melhorou um pouco, porque aqueles armazéns lá saíram, né? Abriram tudo aquilo, ficou até mais bonito ali, não é verdade? Mas para que você recupere o comércio, para o que o comércio era, por exemplo, lá em Lisboa, ali no centro de Lisboa, o comércio é igual a Lisboa, porque parece que foi uma cópia Xerox que foi tirada, né? Porque é muito parecido o centro de Lisboa, só que lá não tem o que tem aqui o comércio, não tem marginal, não tem rufião, não tem prostituta, não tem bandido, não tem nada. Lá você anda tranquilamente de noite. Então, já se falou muito sobre isso, de recuperação, revitalização do comércio. A palavra mais bonita é essa, revitalizar. Só que para você revitalizar aquela região, você tem que aportar muito recurso, botar muito dinheiro lá. Entendeu? Não é com conversa que você revitaliza. E outra, você tem que tirar a bandidagem de lá. Se você não remover, não adianta. Então, se você tivesse um local revitalizado, você poderia funcionar. Até o mercado podia funcionar de noite. Entendeu? Porque você tem público para isso, você tem visitante. Minha opinião. Pega né? bastante. Então, ali. Falta um supermercado, não tem. Que é uma coisa e sábado básica. você funciona. Sábado, domingo. Domingo também. Todos os dias. Tá. Agora, domingo e feriado, fechamos 2 da tarde. O mercado fecha às 2. Certo. Quem está no restaurante fica até 3h30, 4 horas, até o horário do fechamento. Essa parte de tirar o pessoal de lá está sendo feita aos poucos, né? A bandidagem, já saiu de lá boa parte da bandidagem. Agora, a parte de morador de rua é mais difícil. Por quê? Porque ele dali mesmo do restaurante, às vezes eu vejo parar um carro e começa a distribuir comida. Aparece morador de rua de todos os lugares e aí fica cheio de morador de rua ali na frente. Eu costumo dizer, vocês querem ajudar, é massa, a pessoa que quer ajudar está com uma boa intenção no coração, eu entendo tudo isso, mas seria legal que a gente ajudasse as instituições. Que são, eu já fui em várias, a gente ajuda a instituição lá no restaurante, né? Inclusive durante a pandemia fizemos distribuição de cesta básica, fomos em alguns lugares também oferecer comida, oferecemos comida do restaurante, muqueca, servimos também. Tem um trabalho bem legal também nosso, filantrópico. Mas é difícil tirar eles da rua. Por quê? Porque tem muita gente assim que vai e ajuda a dar comida a eles na rua. Agora tem o pessoal do governo que passa abordando eles. Eu achei que era para alguma coisa, mas não. O pessoal do governo avisa eles que aqui próximo tem um lugar para eles tomarem banho. Foi uma reunião que a gente teve com o pessoal da prefeitura. Elas disseram que avisa eles que ali tem um lugar para eles tomarem banho e comer alguma coisinha aí que no período de 1 até 6 que eles podem ir para a rua para fazer um corre. Aí que o corre deles era o quê? Era limpar um carro, olhar um carro, limpar um pneu. Aí eu falei para ela, olha, o corre deles não é bem esse não, mas se a visão da senhora, o corre deles é esse, então tudo bem. É você correr atrás de alguém, né? Então a gente tem que... Agora, acho que isso poderia mudar um pouco. Tinha um restaurante que cobrava R$1 por uma refeição, ainda existe isso? Ainda existe, é do governo, né? É do governo do estado, né? É do governo, inclusive eu passo lá direto e a fila lá cada vez está maior. Está maior. É bem grande a fila lá. Você passa 1 hora, mais ou menos, 2 horas para poder ganhar sua refeição, mas ainda é R$1. Acho que é R$1, isso mesmo. Felipe, o que eu não te perguntei, Hugo, que você gostaria de falar? Faltou o quê? Acho que você perguntou tudo aí, foi bem amplo. Tudo nosso. A gente nunca pergunta tudo. A gente está aqui aberto para tirar qualquer dúvida. Eu gosto também muito de conversar, às vezes, com o cliente. Chega lá, a gente conversa sobre tudo, às vezes sobre o lugar, sobre de onde ele vem. Então, eu gostaria de convidar todo mundo, né, que tem esse interesse, curiosidade, vá lá no restaurante. Lembrando que quando você chega no Mercado Modelo, dizem que é o único lugar do Brasil que tem 2 restaurantes dentro do mesmo local, assim, né? Dentro de um mercado. E realmente, você entra lá, ficam as baianas, né? Abordando, sente aqui, sente para lá, venha para cá, venha para lá. E do lado da gente tem um restaurante e tem o nosso.
Então é um pouco estranho. O pessoal chega lá e fala, aqui é um restaurante, aqui é outro. Falou, quando você entrar, vire pro lado direito e procure o Camafeu de Oxóssi. Aí todo mundo vai, e aí lá a gente, né, começa a nossa aproximação, a gente conversa com o cliente, vê o que ele precisa, dá as dicas, não só da culinária, mas também do que se fazer na cidade. Tem muita gente às vezes que chega lá, eu acho isso engraçado, porque como eu já fui viajante, eu já morei em Londres, já morei na Austrália, eu tenho esse carinho, eu tenho um cuidado pelo turista. É muito, muito mais. Você já foi turista, diferenciado. Né? Já fui turista, poxa. Então, às vezes eu chego lá, outro dia chegou um turista pra mim, todo desconfiado. Eu falei, você pode me dar a senha da internet? Aí eu olhei pra ele e falei, posso. Não, eu vou comprar uma água aí, vou comprar alguma coisa depois, não sei o quê. Eu olhei pra ele e fiz, não, você não precisa comprar nada, não. Eu posso lhe dar a senha? Aí ele falou, não, mas a menina ali na frente disse que tinha que comprar. Quer dizer, ele já veio guardando aquela raiva, né, de que, poxa, eu tentei ali e não me deram a senha. Quando ele chegou até mim na mesma hora, eu falei, não, independente se você comprar ou não, mesmo que você não queira comprar, não precisa comprar água só por causa da senha. Pode usar, irmão. Ele, não, é porque eu tô sem... Não precisa nem explicar, eu já fui turista, a gente tá aqui para lhe ajudar. A senha é essa, use quanto você quiser, se quiser. Ele nem comeu, nem pegou água. Mas eu fiquei feliz, porque eu ajudei ele, de alguma forma. E, de alguma forma, eles acabam voltando. E eles voltam, o pessoal volta. Você tocou numa coisa que eu me lembrei agora. Aqui, não só aqui em Salvador, outros lugares do Brasil também, muita gente, quando vê que o cara é turista, quer tirar uma casquinha do sujeito, né? Quer dar uma ludibriada no cara, o cara não conhece nada, tá assim, voando e tal, o cara vai lá e tal. Já aconteceu comigo, por exemplo, né? E o cara me levou, foi até no Peru, inclusive, que eu fui lá, o cara me levou para um restaurante, eu perguntei onde é que tem um restaurante tal, aí eu te levo lá, eu cheguei lá ali. E o meu... É por aí, entendeu? Então não é só aqui, em tudo quanto é canto tem essa questão. Porque quando você está num país estranho, você tem que tomar as suas precauções, você não pode sair de peito aberto, né? Porque claro. É complicado tudo isso, né? Agora, eu queria falar também duas coisas que eu lembrei, antes de terminar. Eu me lembrei dessa recuperação que houve no mercado modelo, naquela parte subterrânea, que parece que virou um museu ali. Eu não sei o que é aquilo direito, eu ainda não fui lá, mas já recebi um vídeo. Em que medida aquilo lá ajudou a visitação, ao seu negócio, ao próprio mercado? Foi bom você tocar nesse assunto. Na verdade, com aquele incêndio, né, de 1922, que o subterrâneo ele foi descoberto. Ele, quando foi descoberto, ele foi utilizado para guardar as coisas que precisavam de mais umidade, como vinho, né, produtos que precisavam de umidade. Então, eles eram armazenados ali dentro. Depois de uma época, foi aberta a visitação. Antigamente, só tinha não sei se você tinha ido lá, mas na minha época só tinha um piso, né, bem grotesco, bem rústico, e vários pisos iguais, assim, que você ia passando por cima da água e você ouvia aquele tleque, aquela gotinha caindo, e era um calor infernal, e você sentia uma energia ali dentro, né? Quem tem claustrofobia nem entra. E tem história aquilo, né? Tem história, né? E o pessoal também inventava muito, falava que ali eram guardados escravos, e que quando a maré... Diz que tem uma história, né? O pessoal gostava de inventar. Morreu tudo afogado. Falava que quando a maré subia... já outras pessoas disseram que realmente existiu, que na verdade não era onde guardavam, mas que um rapaz escondeu lá um grupo de escravos e o que aconteceu. Mas enfim, se é verdade ou não, até onde eu sei, é tudo história, era usado mesmo para o vinho. Hoje em dia, com a reforma que fizeram, tá maravilhoso. Colocaram várias lâmpadas, né? O Museu da Lágrima, simbolizando as lágrimas. Eu fui lá, muito bonito. Tem vários artistas também. Tem uma história também um pouco do Camafeu, tem a história também do restaurante Maria de São Pedro, tem a história do mercado. Então, e mais um ponto também de visitação, né? Como eu falei, além de todos esses pontos novos que abriu essa parte que está muito bonita lá embaixo para visitação. Eu recomendo todo mundo ir lá dar uma olhadinha. Agora é bom dar uma agendada,
ver como é primeiro, porque muita gente chega, acha que é só chegar e entrar, mas parece que tem que fazer um agendamento antes. É bom até que a gente toque no assunto para que eles agendem e venha com certeza que vai visitar lá embaixo, né, a galeria. Outra coisa que eu queria falar para você é o seguinte: na década de 1960, o turismo aqui em Salvador era muito incrementado por várias motivações que hoje em dia foram totalmente relegadas a um terceiro plano. Então, muita gente vinha aqui à Bahia conhecer as igrejas, porque havia aquela história, e que é verdadeira, que em Salvador existem 365 igrejas, que é uma para cada dia do ano. E é verdade isso. E não é 365, já tem mais 3, são 368. Inclusive a do Alagados, quando o Papa João Paulo II veio aqui, não sei se você lembra disso, em 1980, se construiu aquela igreja lá do Alagados, exclusivamente para a vinda do Papa. Então, tinha isso. Fora essa questão, havia também, para quem acreditava, para quem era adepto do candomblé, você podia visitar terreiros de candomblé. Fazia parte da programação. Para quem vinha para você quer conhecer, então, os receptivos daqui, né? Você tinha a Igreja Católica, candomblé, você tinha a Lagoa do Abaeté, que era um atrativo muito grande, tinha uma história muito bonita. Hoje em dia, a Lagoa do Abaeté, ninguém mais fala sobre isso. Elevador Lacerda, Mercado Modelo, tal e tal e tal. Hoje, parece que essa coisa está meio perdida. A única que eu acho que continua é a Igreja do Bonfim. A Igreja de São Francisco, que é aquela toda lá que o povo fala que é de ouro, também era uma referência, entende? Então, acho que a primeira foi da Graça. O que é que você acha? A primeira foi da Graça, construída assim. Tem uma história lá de que aquela coisa daquela índia que casou com um português, Paraguaçu. Tem essa história aí. Agora, o que eu quero lhe perguntar é o seguinte: você acha que essas entidades de turismo, do governo do estado, prefeitura e tal, não poderiam fazer uma política de incremento efetivo ao turismo, porque fica parecendo que são órgãos meramente decorativos, que você não vê uma campanha mais intensa de promover a Bahia, Salvador e tal. Como é que você vê isso? Porque o seu restaurante é uma atração turística. Eu volto a lhe dizer, o nome é muito forte e está se perdendo isso. Eu estou te falando porque eu já trabalhei na área de turismo várias vezes, durante muito tempo. Então eu acho que essas coisas não podem ser deixadas. Eu me lembro que o prefeito João Henrique, ele recuperou o Forte São Marcelo, ele foi reinaugurado na gestão dele. Eu participei, eu fui lá e parece que já está totalmente abandonado de novo. Não tem mais visitações. Não é isso? Acho que vem crescendo muito. Salvador está crescendo muito. Como é que você vê isso? Acho que Salvador está crescendo muito rápido, né? E está antes de viajar mesmo. Pouquíssimo tempo. A paralela ali, você ia para o aeroporto, era só mato. Era uma floresta gigante. Hoje em dia você vai na paralela, só vê prédio. Então, acho que está tudo foi um boom imobiliário, teve um boom imobiliário muito grande. Eu acho que passou por cima de muita coisa, e junto com esse boom imobiliário veio também essa nova política, né, de diversidade, né, política e religiosa. Então, hoje em dia, as igrejas perderam muita força. Né? Perderam muita força. Hoje em dia você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você fala, as coisas simples de antigamente, as brincadeiras de antigamente não podem ser utilizadas hoje. Então muita coisa mudou. As pessoas não são mais tão católicas como eram antes. Antigamente a grande maioria eram católicas. Hoje em dia as pessoas não só não são, como não respeitam. Né? Antigamente existia muito respeito, muito mais respeito pela Umbanda, pelo Candomblé, pelo cristianismo, por tudo, né? E hoje em dia tudo isso é muito banalizado. Eu acho que isso também contribuiu para a força, porque às vezes o governo do estado pode falar muito das igrejas e aí ser atacado de um lado, pelo pessoal que é contra as igrejas. Aí, que nem agora as escolas resolveram botar o candomblé na aula.
Algumas escolas resolveram botar o candomblé. E aí agora alguns pais falam, não, se tem que escolher religião, por que não bota a minha, que eu sou católico? Por que não ensina a minha, que é católico? Então, aí as escolas já não podem mais botar candomblé. Então, quebrou, resolveram tirar até a parte de religiosa, né, que tinha antigamente. A gente estudava religião. Hoje em dia já está se perdendo. Aí eu não falo nesse sentido. Eu falo realmente de você, se necessário for, ressignificar essas coisas todas, esses símbolos todos. Quando você vai para a Europa, você pode ser até ateu. Você vai visitar a igreja, porque as igrejas são tão assim chamativas, são tão atrativas, melhor dizendo, entendeu? E os próprios governos, eles indicam, né? Você na Europa, você vai para museu. A Salvador tem um bocado de museu, ninguém vai para museu aqui, parecendo que museu está lá, entendeu? Sendo mantido pelo governo do estado, que é a maioria do governo do estado, e que não tem nem visitação para o público, aberta ao público. Então, para que tem um museu? Para ficar lá. Na verdade, não é um museu, é um depósito de obras de arte que estão lá e que ninguém vai lá visitar, olhar se quer. Então, eu acho o seguinte: Salvador é uma cidade que não tem indústria, não tem agricultura, não tem agronegócio, não tem indústria. Tem o quê? Comércio, serviços. Só. E o turismo participa de uma forma muito pequena, entendeu? Nesse PIB de Salvador, digamos. E por que não incrementar isso? Já que você tem atrações. Por que eu estou dizendo? Porque eu sou paulista. Em São Paulo, por exemplo, no sul do Brasil, quando você fala que você mora em Salvador, pô, você mora no paraíso. Todo mundo fala isso. Eu queria morar numa cidade dessa. Entendeu? Só quem é governante aqui não consegue enxergar isso. Porque as pessoas gostam de vir para Salvador. Uhum. Elas se sentem, quando você fala, eu moro em Salvador, qual é o comentário? É um comentário valorativo, positivo, não é negativo. Aí, ao contrário, moro em São Paulo, São Paulo, 12 milhões de habitantes, uma cidade daquela, com trânsito infernal, com ar totalmente poluído, tal. Aí, até chegar no positivo, você já falou 3, 4 negativo. O positivo é o quê? Você tem tudo lá, o cara que trabalha lá ganha mais do que qualquer lugar do Brasil, se lá se valoriza a meritocracia, etc. Você tem muito museu, culinária muito diversificada e tal. Mas até chegar lá, você já fez 3 ou 4, assim, que não é tão valorativo assim. Então, Salvador não, é o contrário. Os negativos você deixa por último, entende? As pessoas pensam na qualidade de vida. Eu acho que isso aí é minha singela opinião. Eu acho que essa coisa podia ser, e principalmente cobrada pelos atores, por esses atores que fazem o turismo ser uma coisa forte aqui, forte no seguinte sentido, forte em determinadas épocas. Eu sinto que o turismo aqui tem épocas que ele dá um refluxo, ele anda para trás, depois ele tem um incremento, tá? Uma coisa assim que avança um pouco mais e tal. Então, eu acho que vocês poderiam, entendeu, cobrar das autoridades esse tipo de coisa, já que vocês são tão relevantes nesse circuito turístico aí da cidade. Ok, Hugo, muito obrigado por ter vindo aqui. Sucesso. Outra coisa, você quer deixar aí os seus contatos, rede social? Aproveite agora. Vou pedir para todo mundo fazer uma visitinha. Se não puder ir lá no Camafeu de Oxóssi, vão no nosso Instagram. Restaurante, tem que colocar o nome primeiro, Restaurante Camafeu de Oxóssi. Lembrar de botar o nome Restaurante na frente, porque senão vai para a parte de Camafeu de Oxóssi, que já é outra biografia. Mas se coloca lá, Restaurante Camafeu de Oxóssi, vai bater no nosso Instagram. A gente usa o Instagram como principal ferramenta de propaganda. Até às vezes o cliente chega lá falando francês, que lá a gente fala inglês, português e espanhol. Mas a gente tem um aplicativo, a gente se vira, né? Para falar as outras línguas. Francês, quando só fala francês, geralmente o pessoal fala inglês. Mas eu falo, vá no Instagram. Aí eles olham as fotos, ficam maravilhados com as fotos, né? O acarajé, o peixe frito inteiro. O peixe frito inteiro lá, ele não é servido deitado, como todo mundo come. Lá a gente serve ele em pé, então ele vem uma coisa bonita, né? Então tem uma... Vão visitar. Dê uma olhadinha lá no Instagram, depois vão lá, peçam a Julieta do Mercado, como o nosso acarajé de lá é
top demais. O acarajé de lá, não sei se eu comentei com você, mas na época teve um concurso aqui em Salvador, que foi o do melhor acarajé da Bahia. E quem ganhou foi o acarajé da Loura. Ah, sei, que fica ali no Horto, né? Isso, que na verdade quem fazia o acarajé não era a Loura. Ah, é? Era o marido dela, na época, Pereira. Era um rapaz alto. E eu conhecia ele, e quando eu voltei, a gente começou a conversar e tal. Eu falei, mas rapaz, você não tá mais na área? Ele, não, ela foi morar nos Estados Unidos. Ele não é bom administrador, entendeu? Ele é bom de fazer, ele é bom trabalhador. Tem gente que é assim, é bom trabalhador, mas não é bom administrador. E aí eu levei ele lá no restaurante. Ele deu todas as dicas do acarajé, como fazer, qual o melhor feijão. E eu fui na feira com ele, montei um lugar para ele vender o acarajé dele. Hoje em dia ele tá lá na Paciência, preferiu ficar na praia mesmo, que ele gosta mais da praia, que é perto da casa dele. Tá lá vendendo o acarajé dele. E a gente pegou o know-how do acarajé. Hoje em dia muita gente vai lá e fala, rapaz, eu soube que o acarajé daqui é top. Eu falei, é muito bom, pode vir aqui. Aí o pessoal pede e realmente confirma, porque é feito na hora, no moinho, não tem nada de massa pronta. Então, é o tradicional, entendeu? Então, vão lá. Às vezes que o cara chega e fala, eu não quero acarajé não, que eu sou baiano. Aí eu olho assim, tudo bem. E qual é o prato principal? Ele, vou querer isso aqui. Aí antes do prato principal, sem avisar ele, eu trago o acarajé. E falo, você não é baiano? Ninguém melhor do que você para me dar um feedback desse acarajé. Aí quando eu volto, ele fala, que acarajé é esse, velho? Muito bom mesmo, muito bom. Eu nem ia comer, só ia comer um, mas acabei comendo todo, bem levinho, gostei. Então, eu gosto que ele saiba que ali a gente tem um acarajé de qualidade. Ele não vai pedir porque ele é baiano, mas ele vai provar e vai me dar um feedback, entendeu? Tá bom. Aí. Obrigado, viu? Meu irmão, obrigado a você. Eu acho que foi bom papo. Tamo junto. E tá bom. Esperando vocês lá também. Vamos sim, com certeza. Em breve iremos. Para vocês que estiveram aqui conosco até agora, muito obrigado pela atenção. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Basta apertar o sininho aí. E até a próxima com um novo programa. Tchau.